o Ceará venceu, né? O Ceará segue vivo, né, naquela sua luta para entrar no G4 pela primeira vez, eu acredito, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o que importa é estar no G4 na última rodada. Ainda não entrou, mas ainda tem algumas rodadas. E jogando na Arena Castelão ali, mais de 40 mil torcedores, a equipe do Vozão venceu o Papão por 2-1 e conseguiu aí mais uma vitória dentro de casa. Os resultados não ajudaram muito, né, Thiago Minhoca? Sobretudo a vitória do Mirassol contra a Ponte Preta, mas a equipe segue viva aí para buscar chegar pelo menos até a última rodada ali com chances de acesso. Foi um jogo tranquilo, Thiago Minhoca? Confesso que eu fiquei acompanhando mais os jogos da Série A. Eu lembro que os jogos anteriores do Vozão, né, foram vitórias em casa, mas aquelas vitórias ali que deu sopa para o azar, né? Hoje foi 2-1, também foi uma vitória pelo placar mínimo, mas a atuação foi melhor do que as últimas atuações dentro de casa? Foi um pouco melhor, assim, ainda teve seu susto, não dá para dizer que foi um jogo totalmente suave, né? E houve um certo perigo, né? Chegou a tomar um empate no começo do segundo tempo. Então, o Ceará, na verdade, com esse resultado, né, essa era a obrigação do Ceará, o Ceará agora se coloca como o principal perseguidor, e eu diria até que a gente está vendo aí, de fato, 5 equipes, né, sendo estabelecidas aí para confirmar essa luta pelo acesso, e uma delas vai sobrar, e o Ceará é a equipe que está tentando pressionar esse G4, né, que a última rodada quase que desenhou esse G4, por mais que tenha tido a vitória do Vila Nova. O Vila Nova nunca foi uma equipe assim para a gente observar, para acreditar que ia realmente sustentar até o final, até porque o futebol do Vila Nova já vinha mau tempo, e não à toa levou um 3-0, muita facilidade, né, do Avaí na noite de ontem. Então, hoje o Ceará, confirmando a vitória, como confirmou, ele se colocava como o clube a perseguir, a pressionar esse G4. Claro, com a vitória do Mirassol, isso, uma das equipes já conseguiu fazer o seu, né? Já conseguiu ali, já superar a marca ali dos 60 pontos, né? Que já conseguiu atingir a equipe. É isso mesmo? 60, né? Ou estou enganado? 59, né? 59, né? O Mirassol? 59. 59, tá com 56, isso. Então, e aí o Ceará vai depender muito do jogo da terça-feira do Novo Horizontino. Até lá vai ter que secar muito aí a rodada para saber o que necessita ainda, né, nessas rodadas finais. Mas, e aí já entrando um pouco no jogo, né, o Condé, ele veio com 2 novidades, 2, digamos, já esperadas. Quer dizer, uma delas bem esperada, a outra foi uma certa novidade. Mas já era um indício dos 2 últimos jogos. Contra o Ituano e contra o Santos, Fábio, o Condé não é de trocar muito rápido, certo? Claro que os contextos de cada jogo fez ele mudar mais rápido. No jogo contra o Ituano, na volta do intervalo, ele sacou o Mugni para colocar o Lucas Rian, e o Aylan jogou como camisa 10. Aí depois, minutos depois, ainda na partida, no começo ali do segundo tempo, ele saca o De Luca para colocar o Richarlison. E quando foi contra o Santos, quando estava perdendo, né, no intervalo por 1-0, ele já no intervalo também já fez essas 2 trocas. Tirou o Mugni e o De Luca para colocar Richarlison e também o Lucas Rian. Só que aqui não é que ele trouxe o Lucas Rian como titular, né? Até porque na cabeça dele o Saulo ainda continuaria como titular, e ele, talvez imaginando de ter um meia mais com característica de finalizador, né? Algo que o Mugni não tem, ele trouxe o Recalde para jogar como meia e estabeleceu o Richarlison como titular, né? Tirando o De Luca merecidamente, aliás, que há muito tempo já não estava jogando tão bem. Então, nos primeiros minutos deu para ver que o Ceará ia empurrar. Hoje deu 40 mil pessoas no estádio, né? Se tivesse conseguido o empate contra o Santos, e claro, se fosse um empate, já teria, acho que 50 mil pessoas fácil no Castelão. Se tivesse vencido mais de 60, ia estar o estádio lotado, né? Capacidade máxima toda. Então, acredito que o começo da partida foi bem interessante para o Ceará, porque o Ceará atacava, principalmente pelo lado esquerdo com o Pulga, né? O Pulga que vinha de algumas as atuações mais oscilantes, algumas até abaixo mesmo. Começou muito bem, e deu para ver como o Ceará utilizou muito bem os lados do campo, né?
não só o Puga pela esquerda, quer dizer, principalmente o Puga pela esquerda, mas também o Saulo pela direita. O Ceará foi fazendo jogadas pelos lados para tentar encontrar e foi tendo escanteios, algo também que funcionou melhor do que o jogo passado contra o Santos, né, que o Lourenço errou muitos escanteios em sequência ali diante do Santos, e hoje já era um escanteio mais perigoso, escanteio que gerava mais perigo, até sair a jogada, né, que acaba acontecendo um pênalti em cima do Ailon. O jogador do Paysandu esqueceu qualquer disputa de espaço, ele foi só na altura do rosto do Ailon, e aí, né, a arbitragem não tinha observado, inicialmente o VAR acabou chamando e ele acabou dando a penalidade. E aí é uma coisa que é o primeiro ponto que eu quero trazer, né? Assim, eu vi muita gente falando, algumas pessoas que eu sigo, assim, de uma maneira geral, torcedores do Ceará, que não dava mais para suportar o Saulo como um titular. E eu entendo a crítica ao Saulo, certo? Eu entendo perfeitamente a crítica ao Saulo. O Saulo tem que ser criticado muitas vezes porque ele é um jogador que erra muitas vezes, né? Daqui a pouco eu vou entrar mais detalhadamente, mas eu estou abrindo um espaço aqui para falar do atleta, porque por mais que ele seja um jogador que vai irritar, que vai fazer escolhas erradas, as outras opções que o Ceará tem não vai ser muito diferente do Saulo, se não pior do que o Saulo. O Thalisson não conseguia aproveitar oportunidades, o Lucas Rian, apesar de ter feito alguns jogos interessantes, não é um jogador extremamente pronto, sabe? Ainda é um jogador que erra muito. E o Saulo, queira ou não, os números dizem que ele ainda é o jogador mais confiável. E na hora que teve a penalidade, eu não tinha dúvida. Na transmissão da rádio eu falei, o Saulo tem que bater esse pênalti, porque ele não perdeu nenhuma cobrança até agora esse ano. Ele converteu na final do Cearense, ele converteu contra a equipe da Chapecoense no jogo dentro de casa no final do jogo, que é sempre a última bola do jogo, você vai bater um pênalti, você tem que converter. Ele tinha feito também contra o Novo Horizontino, e agora mais uma vez, né? Começo de jogo ali, 0-0, e aquela coisa, por mais que o Saulo perdeu um pênalti, claro que o contexto, né, pode acabar colocando ele mais como vilão nessa história, mas a gente não pode dizer que o Saulo é um jogador que não se coloca para momentos chaves, entendeu? E eu acho que isso é o problema do Saulo, ao mesmo tempo também é o melhor que o Saulo pode oferecer. Porque ali naquele momento ele sabe assumir a responsabilidade, bateu bem, fez 1-0, o que deixava o jogo bom para o Ceará. Só que uma coisa que eu citei, né, em outros jogos, né, principalmente naqueles jogos contra Brusque e Ponte, mesmo o Ceará indo para o ataque e não sendo tão ameaçado assim pela equipe do Paysandu, eu não gostei, apesar, assim, o Ceará já tinha dentro de campo, Fábio, um time melhor para se defender. Porque, por exemplo, já não tinha o De Luca, já não tinha o Matheus Felipe, jogadores que sempre, quando estão em campo, pelo menos nos últimos jogos, eles dão uma desconfiança maior para todo o sistema defensivo. Quem estava sofrendo, por exemplo, quem sofreu mais hoje no jogo, foi o David Ricardo, por exemplo. O David Ricardo teve problemas ao longo do jogo ali. O Juan Ribeiro muitas vezes conseguia girar em cima dele, ele não conseguia acompanhar, mas no geral o Ceará soube conter. Tirando uma chegada ainda no primeiro tempo, né? Eu estou só destacando esse primeiro tempo, que foi uma jogada trabalhada ali pelo lado esquerdo do Paysandu, lado direito defensivo do Ceará, em que o jogador recebeu na entrada da área com uma certa liberdade e o chute foi para fora. O Ceará foi muito bem quanto a isso. Então o Paysandu não conseguiu se criar. E o Ceará, apesar de entregar essa bola para o Paysandu, o que eu estava ressaltando muito na rádio o Ceará precisa logo fazer o segundo gol. Não dá para o Ceará só administrar esse 1-0 achando que nada de errado pode acontecer. Porque quase deu errado contra o Brusque, quase deu errado diante da equipe da Ponte Preta, né, na última bola do jogo. Então o Ceará tinha que fazer logo o 2-0 para tranquilizar. Quando volta do intervalo, o Paysandu já veio com 2 trocas ali, o Ceará manteve a mesma equipe. Logo no início, o David Ricardo comete uma falha muito grave. Primeiro porque quando ele está saindo com a bola, é começo de jogo, entendeu? Tá 1-0 apenas. Ele comete o equívoco de querer adiantar, ir para o ataque carregando essa bola, tenta fazer a tabela ali com o Puga, a jogada é perdida, até há uma reclamação de uma falta, a jogada segue, e aí sai o gol contra, né? O gol contra do Rafael Ramos, uma jogada pelo lado direito, exatamente porque o David Ricardo fez uma leitura errada de querer subir muito nessa jogada, e aí nessa da compensação defensiva, ficou só o João Pedro, né? O Choca lá na defesa, basicamente o Rafael Ramos e Matheus Bahia tentando fechar uma linha, e aí nessa, quando o Rafael foi tentar cortar para evitar o gol, acabou colocando
para dentro de uma infelicidade, né? Mas ali foi muito no erro de um zagueiro que não precisava fazer aquilo. O Ceará não estava na urgência para fazer um gol. O Ceará Eu vou estava fazer só, eu vou fazer só minhoca aqui rapidinho, um pouquinho de advogado do diabo aí, porque de fato é totalmente incomum você ter um zagueiro ali onde David Ricardo estava aos 40 segundos de jogo, né? Mas essa jogada, né? É um contra-ataque ali do Paysandu que acarreta o empate. Nasce de uma jogada que o Paysandu vem construindo, tem um passe longo ali que o David Ricardo consegue interceptar ali de uma forma muito boa, e a partir dessa interceptação, de fato, gera um campo ali totalmente aberto para condução, que é algo que a gente já fala aqui, jogo após jogo, telecast após telecast, que ele faz bastante. Em alguns momentos é muito bom, em outros momentos, né, pode ali talvez distribuir um pouquinho antes, mas costuma ser uma característica que o torcedor, que todo mundo que acompanha o Ceará já está acostumado a ver o David Ricardo fazer dessa condução de bola que ele tem. E aí ele mais uma vez faz. Pode falar, pode falar. Não, eu quero falar assim, eu não vejo problema ele fazer isso vez ou outra, não. Eu só acho que naquele momento ali não era nenhuma possibilidade de um contra-ataque, sabe? A defesa o Paysandu estava colocado ali, estava postado. Eu acho que foi um risco muito alto que ele quis fazer uma jogada. Quando, assim, por exemplo, eu já vi o David Ricardo fazer essa jogada, quando o Ceará tá, cara, precisa empatar esse jogo, precisa ganhar esse jogo. Isso. Dá para se entender o contexto. Você estava com 1-0, era começo do segundo tempo. Você não precisava subir naquela jogada. Trabalha essa bola, trabalha a bola e recompõe, entendeu? Eu acho que o grande erro dele foi tentar fazer a jogada e ir para o ataque. E a partir de... E aí eu concordo com você, né? Essa decisão dele de querer atacar ali, ele dá o passo para o Puga e vai fazer esse... Como se fosse o lateral ali, passando, indo para o fundo, ele vai fazer isso, né? Enquanto o Puga tem a bola. Mas o maior erro vem aí justamente após esse momento de que o Puga recebe a bola, tenta ir para um drible ali, acaba ali reclamando de falta, e aí, para mim, o maior erro é esse. Tanto do Puga quanto do David Ricardo. Após o momento ali que o Puga perde a bola, nenhum dos dois reage para recuperar. Nenhum dos dois reage para abafar. Nenhum dos dois faz ali um perde-pressiona. Nem o perde-pressiona, nem tentar já voltar ali para recompor, porque, sei lá, o Matheus Bahia vai para dentro, Puga vem fechando ali na lateral, David Ricardo vai voltar ali mais atrasado, mas voltaria ali por dentro, né? Enfim, nenhum dos dois faz isso. E esse, para mim, é o que mais me incomoda, de fato, nessa jogada. Você já está totalmente fora de posição, naturalmente já teria outros jogadores para fazer ali as coberturas, as compensações, né? Naturalmente, outros jogadores estariam também fora de posição, e você simplesmente não reage, né? Você simplesmente reclama, tenta ali questionar uma falta, e, uma bola ali no meio campo, uma disputa simples ali, e aí, a partir disso, ocasiona todo o cobertor curto e acaba na infelicidade do empate do Paysandu, uma bola, né, até de empurrada para a rede ali. Mas, assim, o que mais me incomoda, de fato, nessa jogada, justamente por saber que o David Ricardo tem essa característica, a partir do momento que o time perde a bola, tanto o Puga quanto ele não reagem, não correm, não fazem a cobertura, né? Primeiro ali optam por reclamar, e aí é um ponto aí que a gente infelizmente se acostumou, né, a ver no futebol brasileiro, de a todo momento querer que a arbitragem seja um protagonista do jogo, ao invés de você ali ter seu comportamento de recuperar a jogada, de corrigir, né? Eu concordo, assim, poderia ter feito ali, ter evitado ali que o ataque acontecesse do Paysandu. Mas o meu único ponto, assim, que eu boto a principal responsabilidade no David Ricardo, pelo contexto que estava desenhado, entendeu? Era o que era uma saída sim. Ali, assim, não precisava ter se exposto, não precisava ter se exposto naquele momento para aquela situação, porque... E aí é que tá, houve uma consequência. Às vezes, quando você faz isso, não há uma consequência. Às vezes não sai o gol. Como eu estava dizendo, essa jogada do primeiro tempo, em que a equipe do Paysandu trabalhou muito bem e não protegeram a entrada da área. Porque se sai um gol ali do Paysandu, a gente está falando aqui agora, olha, tomou o gol, por quê? Porque deixaram o jogador na entrada da área com tamanha liberdade para dominar e bater. Foi um erro defensivo do Ceará. Nesse, especificamente,
foi um erro de leitura de um zagueiro que é muito bom, que tem qualidade para sair, mas que apesar de ainda ser um zagueiro com toda essa qualidade que a gente menciona, precisa entender o contexto para fazer esse tipo de jogada. Não precisava do David Ricardo em nenhum momento fazer esse tipo de subida, porque nesse caso acabou gerando, né, o castigo de cometer esse erro ali de avançar onde não havia necessidade. E aí, com aquele 1-1 desenhado, né, para o Ceará, se tornou assim, aquilo que eu citava, né, já no final do primeiro tempo. O Ceará, no primeiro tempo, tirando uma finalização do Pulga e o próprio pênalti convertido, o Ceará teve algumas finalizações, mas nenhuma delas na direção do gol. Teve algumas passando muito próximo e tudo mais, mas não era um Ceará tão incisivo. Por isso que eu estava citando lá no final do primeiro tempo que o Ceará tinha que ter esse ímpeto de buscar fazer o segundo gol. Porque você não pode só ficar esperando o adversário dar as cartas, tentando se expor para aproveitar uma transição apenas. Em alguns momentos, você jogando dentro de casa, como é o caso do Ceará, que está buscando aí esse acesso, você tem que começar a saber se impor também, sabe? Ser agressivo. E aí, quando o Ceará toma esse empate, é quase de maneira imediata, assim, são 3 ataques em sequência que o Ceará consegue ali no intervalo muito curto, muito perigo. A primeira, que seria até um golaço, né? Uma bola alçada na área em que o Recalde domina no peito e quase faz um golaço de bicicleta. Uma segunda que o Pulga sai costurando ali todo mundo e aí ele bate, mas o goleiro acabou defendendo. E a terceira, que é exatamente a jogada do gol, um passe muito bem executado do Recalde, né? Passando ali no corredor, o Rafael Ramos, que tinha tido a infelicidade, mas eu achava até sacanagem, porque o Rafael Ramos, para mim, vem jogando muito bem, não só por esse jogo, né? E ele fez um cruzamento, aquele cruzamento rasteiro, a zaga não cortou e também ninguém do Ceará conseguiu colocar a bola para dentro, passou ali por vários jogadores. E o Pulga, que vinha de vários jogos perdendo chances inacreditáveis, nessa não tinha como desperdiçar, né? Porque aí realmente era com o gol aberto ali, já tinha passado também pelo goleiro, fez o 2-1, o que dava uma tranquilidade maior para o Ceará na reta final do jogo, embora fosse um 2-1 ainda perigoso, né? Saiu ainda o terceiro gol, uma jogada que o Saulo até chegou a fazer, mas na jogada claramente, né, ele acaba levando uma vantagem com o braço e o gol foi corretamente anulado. E aí ficou naquela situação, Fábio, assim, a equipe do Paysandu ia para o ataque, mas não causava tanto perigo, assim, eu não lembro do Bruno ter feito uma defesa considerada difícil durante o jogo, mas era um 2-1. Era um 2-1. Então, o medo de acontecer o que aconteceu no jogo da Ponte, do Brusque e tudo mais, pairou em um determinado momento, né? Até porque a arbitragem tinha dado 6 minutos no primeiro tempo, achei até exagerado, eu achei que ela ia dar por volta de 8 ou 9 no segundo tempo, acabou dando 7. E ainda ali na reta final, né? O Ceará teve alguma chance ali de fazer, mas a última subida para o ataque foi a do Paysandu, que foi um cruzamento pelo lado esquerdo, né? Porque o lado direito defensivo. O Condé, eu acho que até ele demorou a trocar, ele segurou muitas substituições e acho que cabia entrar. E aí cabe um detalhe importante. O Condé, na reta final, ele só tinha feito uma troca, né? Ele tinha tirado o Recalde para colocar o Mugni, que entrou muito bem, aliás. O Mugni entrou muito bem. Em várias jogadas, o Mugni teve uma que ele saiu tirando 2 jogadores e jogou na área e tal. Então, o Mugni entrou muito bem no jogo e acho até que não deve perder a titularidade. Tudo bem, hoje foi para o banco, Recalde teve a chance dele, mas o Mugni, para mim, ainda é um titular da equipe. Nem é um acho ponto de equilíbrio, passado... é um ponto de equilíbrio nesse time. É porque eu acho que ele foi mal contra o Ituano, eu até concordo. Mas no jogo contra o Santos eu não achei que ele estava ruim, eu não teria o tirado, mas o Condé talvez tenha olhado alguma coisa que ele não estava fazendo dentro de campo, mas quando ele entrou dentro de campo, ele melhora bem o Ceará. E aí o Condé, vendo já um Saulo amarelado, né? O próprio Ailon bem desgastado, eu acho que ele demorou para fazer essa segunda troca. Quando veio com a segunda troca, eu não gostei dessa segunda troca, porque ele traz, quem foi que ele trouxe ali primeiramente? O Barceló, se eu não me engano, e o... Não, Raí e o De Luca. Raí, é verdade, o Barceló é na última troca. Raí e De Luca. Aí ele coloca o Raí do lado direito, eu acho que o Rafael deve ter assistido alguma coisa, porque eu também não teria tirado o Rafael, acho que o Rafael estava bem ali no jogo, e coloca o De Luca, que eu falei assim, cara, não faz sentido nesse momento você optar por um volante que não vai te dar nada, simplesmente nada. Ele não vai segurar a bola para gastar o tempo, ele não vai te dar qualidade de passe, ele não vai te dar proteção, porque ele não marca bem, e na primeira bola que ele tentou disputar, ele perdeu uma jogada e o Paysandu quase conseguiu fazer o 2-2.
Então, assim, era totalmente inútil essa troca. Dessa hierarquia que o Condé estabeleceu, e eu sempre cito isso, o Condé melhorou o Ceará, mas o Condé é muito preso a essa hierarquia dentro do elenco. Porque você tendo um Irme para defender mais, se é para se defender, colocar o Irme, ou para ter um jogador para pensar, para segurar essa bola no ataque, que se chame o Andrei, entendeu? Que se chame o Andrei, que tem mais qualidade, que é só olhar o que aconteceu no jogo contra a equipe do Ituano. Olha o que o André fez em 5 minutos. 5 bolas que ele recebeu, todas as 5 vezes ele soube gastar o tempo. Então, esse é um ponto onde o Condé ainda se atrapalha. Porque você imagina, a primeira bola que o De Luca disputa, se sai um gol do Paysandu, o estádio inteiro estaria vaiando o Condé. Entendeu? Então, assim, às vezes o Condé se coloca numa situação de muito risco. É entender o momento de cada atleta. O momento do Matheus Felipe claramente não era para continuar tanto tempo como ele segurou. E agora ele entende que ele não pode mais ser acionado nesse momento. A mesma coisa tem que valer para o De Luca. Se ele ficar insistindo num jogador que não está oferecendo nada, isso pode comprometer uma possibilidade de um acesso que está muito difícil para o Ceará. Então esse é um ponto que eu considero bem importante, né? Ressaltar mais uma vez o quanto o Condé ainda está muito preso a essas convicções. E para fechar, né, ali nessa avaliação geral da partida, do resultado, foi muito importante o time vencer, até para ter essa esperança para o próximo jogo, né, contra a equipe do Avaí, um jogo também que é muito importante. O Ceará não tem como trabalhar que não seja 6 pontos dentro de casa, para depois ver o que vai conseguir diante do Botafogo de Ribeirão Preto, depois contra o América Mineiro e, por fim, contra o Guarani, se a depender do Ceará ainda estiver brigando por esse acesso até lá. Mas esse jogo era obrigação vencer, assim como o próximo, e o Ceará conseguiu confirmar mais uma vez uma vitória dentro de casa. Muito bem, aí o Ceará venceu o Paysandu. O João Pedro aqui lembrou do Nicolas, né, jogador do Paysandu, que inclusive tem o risco ali da lei do ex, mas não, nesse jogo ela não prevaleceu. Prevaleceu no turno, não foi? O Nicolas fez na vitória lá, ele fez, não foi? O João Pedro fala que o De Luca é o volante nem passa, nem marca. É o Andrei, né? O Andrei é curioso, né? A gente tá aqui na expectativa do Andrei jogar 90 minutos somados todos os jogos, né? A gente tá fazendo essa conta aqui desde que o Andrei chegou, mas o nosso querido Léo Condé não ajuda. Acho que ele mexeu na comida do Condé e De Luca foi lá salvar. E aí até hoje... O pouco tempo que ele entra razoavelmente bem, né? Não é aquele cara que entra e vai muito mal. Aí você, esse cara realmente não serve. Você pode até falar assim, Fábio, ele não é um jogador de intensidade. Eu concordo, o Andrei não é um jogador de muita intensidade. Mas ele, tecnicamente, o cara é da seleção de base, pô. Sabe assim, não é aquele jogador promissor que depois se tornou um nada, sabe assim? O Luan, por exemplo, né? O Luan que era do Grêmio, pô, o pessoal tinha muita expectativa e depois se tornou um jogador inútil, assim. O jogador faz raiva. Pô, o Andrei tem qualidade, pô. Quando você vê que a bola chega, ele tem uma facilidade. E ele é um cara inteligente. Eu acho que o grande problema para esse término de temporada para o Ceará foi não aproveitar um jogador como o Andrei, sabe? Para mim, foi um dos melhores reforços que o Ceará fez na segunda janela. O Ceará sofreu pra caramba, Fábio. É bom lembrar. O Ceará não pôde contratar ali naquele período da janela brasileira porque levou o transfer ban, né? Só conseguiu contratar 2 nomes. Porque resolveu, sabe? Muitos jogadores não conseguiram ser. Aí você vem para uma segunda janela, você não tinha muito dinheiro para contratar, você traz um jogador interessante, como é o caso do Andrei, e você não utiliza, sabe? Nem para a gente dizer assim, realmente o Andrei não é esse jogador todo que a gente imagina, mas no pouco tempo que ele jogou, ele mostrou mais na minha avaliação, assim, a ponto, pô, esse cara merece mais chance, mas... E é justamente nesse contexto de jogo, né, Minhoca, onde o Ceará tem um resultado, ou talvez precise de um resultado, e aí pode tirar um volante ali, mais pegador, para colocar o Andrei, que tem essa qualidade, ou tira alguém ali que já pode estar no decorrer mais cansado, e vai... E aí, como falaram aqui nos comentários, né, a crítica ao De Luca, o Andrei talvez possa até oferecer mais sem bola, e com bola, com certeza, vai conseguir ter uma circulação, vai conseguir ter um passe um pouco mais refinado, porque o De Luca, na teoria, você espera isso, né, mas essa melhor versão do De Luca ali ainda não apareceu no Vozão.
E aí o Condé, de fato, a gente já falou aqui diversas vezes, né? O Condé, às vezes, interprete quem quiser, se isso é positivo, se isso é negativo, mas é a característica do Condé de demorar nessa substituição, demorar nessa mudança, né? Ele tem ali as convicções dele com relação ao time, com relação às mudanças, não é de mudar tanto a característica do time, né? Ele costuma mudar ali dentro do cenário que já está posto na sua escalação, que já é bem conhecida, bem natural para o torcedor, e aí Minhoca pontuou as duas alterações na escalação inicial hoje, né? E aí eu comento também sobre justamente a necessidade do Ceará de vencer essa sequência, né? Faz sua primeira parte nesse jogo em casa e vai ter aí pela frente também um Botafogo que naturalmente para o objetivo de subir é extremamente necessário vencer essa partida, sobretudo porque hoje quem o Ceará mira, né, é alcançar nesse confronto direto, que é o Novo Horizontino. Nas próximas 2 rodadas vai ter pela frente adversários como o Guarani e a Chapecoense. O Lanterna, e a gente viu recentemente o que o Sport fez, né, com o Guarani, expôs ali muitas das fragilidades, e também a Chapecoense, que é uma equipe que também briga ali, né, na luta contra o rebaixamento, na luta contra o Z4. Então, assim, esse adversário direto do Ceará hoje, esse adversário que é quem o Ceará tem que mirar, o Novo Horizontino, vai ter 2 janelas, e aí de forma nenhuma o Ceará que precisa alcançá-lo ainda, né, o Ceará não defende uma posição, o Ceará precisa tirar uma rodada, por exemplo, né, 3 pontos aí para o Novo Horizontino, justamente vai precisar que esteja atento, esteja fazendo a sua parte, né, para o Novo Horizontino justamente não ficar tão longe, né, e o Novo justamente que ainda joga nessa rodada, né? Isso. Aliás, só um ponto a mais, Fábio, que aí o JP trouxe, né, dessa característica, né, do volante, né, a gente falou do Andrei, falou do De Luca, que é um ponto que o Richardson hoje, em 2 jogadas, eu falei assim, cara, são coisas tão simples muitas vezes que você olha dentro de campo que você, cara, por que um executa e o outro não executa? Eu não vou nem dizer que o outro executa bem, assim, porque um sabe fazer, o outro não sabe fazer. E aí eu vou pegar o jogo do Ituano e o jogo exatamente hoje que o Richardson fez, o jogo do De Luca contra o Ituano. O Ceará, quando estava perdendo para o Ituano deixou a bola com o Ceará, e o Ceará com a posse, enfim, enorme lá e tudo mais. E muitas jogadas que o Ceará tinha, quando chegava ali, com quase todo ali, da metade do meio de campo para frente, praticamente, com todo o time, e o Ituano todo fechado, o De Luca, em muitos momentos, chegou a pegar uma bola com muita liberdade na entrada da área, e ele não finalizava de fora da área, não abria uma bola diagonal, não fazia um passe em profundidade, tanto que no jogo contra o Santos, eu cheguei até a comentar aqui, eu senti que é como se o De Luca quisesse mostrar que pode sim, sabe, fazer esse tipo de jogada. E ele não acertou nenhuma jogada dessa, a não ser uma diagonal, pelo menos uma que eu lembro. E no jogo de hoje, eu falei, cara, olha como o Richardson faz com uma naturalidade isso. O Richardson teve 2 jogadas interessantes. A primeira, quando o Ceará estava nesse abafa, né? Acho que já estava 1-0, se eu não me engano. O Richardson pega a bola, percebe que tem uma opção no meio, mas viu que o Bahia estava livre na esquerda e deu um passe para o Bahia. Vai, Bahia, pode passar, te entrego a bola, sabe assim? Um senso de progressão, de avançar. E eu nem digo que isso é só mérito, não. Às vezes o ideal mesmo é você trabalhar uma bola de lado, trabalhar uma bola para trás, porque às vezes está difícil mesmo. Mas na hora que você tem espaço, como por isso que eu estava citando o caso do De Luca contra o Ituano, e que ele não tinha coragem, ou pelo menos a qualidade de criar essa jogada ofensiva, o Richardson mostrou isso no jogo de hoje. E a outra que para mim foi até mais claro, que eu gosto muito dessa característica que o volante tem. Quando ele domina a bola e ele vê que está sem muita opção, se der para ir conduzindo a bola, conduza. O De Luca não tem. O De Luca parece ter medo, sabe, de avançar com a bola no pé. E o Richardson conseguiu fazer isso, uma jogada no primeiro tempo, que eu falei, pô, olha a diferença, velho. Essa bola no pé do De Luca não teria nunca, assim, ganhado uns 4, 5 metros, como o Richardson ganhou nessa jogada. Então, assim,
Era muito nítido isso nos jogos anteriores, sabe? E eu acho que pode, a depender do que aconteça até o final do campeonato, se o Ceará não subir, muito também, claro, o mérito do Ceará estar brigando esse ano passa pelo Condé, mas talvez o Ceará só não somou mais pontos até agora na competição, por essas insistências. Porque você não perceber o quanto o Richard já estava jogando pelo menos há uns 5, 6 jogos atrás, mais do que o De Luca, para não ficar no banco, entendeu? O quanto o Matheus Felipe ficou no banco, o João Pedro, mesmo só tendo jogado 45 minutos, mostrou mais qualidade para o zagueiro que vinha errando, e vinha errando, e vinha errando. Então, essas falhas, a gente só vai saber no final do campeonato. Se o Ceará vai deixar escapar um acesso por conta de pontos que ele acabou deixando pelo caminho. Muito bem, alguns comentários aqui. O Vitor Leal falou que seria massa o Ceará subir junto com o Sport. O Sport já subiu, né? Agora resta saber o Ceará. Bom, vamos. O Aulus Mendes falou que os. Hã? Fred Não, Figueiredo. o Sport subiu. Não, o Sport subiu, pô. Aí não tem condição, não. Rapaz, quando eu vi a matemática do Fred, eu falei, meu amigo, vamos estar desesperado, viu? Porque... Eu sei que ano passado foi bem, teve. A equipe deu aquela pipocada no final ali, mas agora o time tá subindo de produção, né? Ano passado o time tava caindo, então. É. E os adversários esse ano, pelo amor de Deus, né? Estão muito mais. São muito mais vacilantes, né? Quem está perseguindo o G4 é o Ceará, que é um time que ganha, mas também não ganha com tanta tranquilidade, né? Então é difícil aí o Sport perder esse acesso. O Aulus Mendes, ele fala que o Ceará demorou para acordar, o primeiro turno foi ridículo. Até a chegada do Condé, né? Com o Wagner Mancini, realmente o time deixou muito a desejar. Ridículo, eu não vou usar essa palavra, não. Foi um primeiro turno com momentos ruins, em parte ridículos, mas já na reta final o Ceará meio que se aproximou. Eu acho que em alguns jogos dessa Série B, e aí não só com o Mancini, é bom lembrar, também com o Condé, o Ceará deixou escapar muito ponto bobo, pô, muito bom. Contra o Brusque, contra a Chapecoense, contra o Curitiba, sabe assim, contra o Operário, que poderia, contra o Paysandu, contra o Vila Nova. O Ceará teve muitos jogos na reta final contra o Sport, pô. Tudo bem, um jogo difícil, mas faltavam poucos minutos ali, sabe? O Ceará tomou muito gol na reta final, e a gente citou aqui, né, Fábio, lembra? Do jogo da Ponte? Que, tipo, na última bola do jogo, o Ceará quase tomou um empate da Ponte Preta. Então, é uma equipe que tem problemas. E a gente falou desde lá do primeiro turno. O que decepciona o Ceará nessa Série B é o sistema defensivo. É um time que toma muito gol. Muito gol. Apesar de vir até numa boa sequência dentro de casa, né? Sem tomar gol. Mas hoje acabou vacilando, como a gente estava debatendo, né? Nessa falha. Porque é impressionante. O Ceará tem muito gol tomado de erro individual. Falha de goleiro, falha de zagueiro, falha de lateral, pênalti bobo e tal. Enfim, não falta erros que o Ceará cometeu para tomar gol nessa Série B. Isso, tem um jogo... Isso. O melhor ataque, né, da Série B, né, com 52 gols. E a defesa, ela é a quarta pior, junto com CRB e Chapecoense, que também tomaram 40 gols, né? Então, realmente, uma defesa um pouco melhor, o Ceará estava até tranquilo, né? Estaria com o acesso bem encaminhado, né? Eu acho que um jogo também que pode até fazer falta no final é a derrota em casa para o Mirassol, né? E é justamente a diferença, né, entre eles. Tem um detalhe até, eu fiz esse levantamento, né? Porque depois da derrota para o Santos, eu comecei a lembrar, aliás, até aqui na live, né? Quando eu estava no meio do comentário, que eu falei, o desempenho do Ceará em confronto direto é péssimo, porque ele perdeu os 2 jogos para o Santos, perdeu os 2 jogos para o Mirassol, ganhou os 2 do Novo Horizontino, empatou com o Sport aqui, perdeu para o Sport, contra o Vila Nova, ganhou aqui, perdeu lá. E aí, quando eu fui olhar os outros adversários, o Ceará tem o pior aproveitamento de confronto direto. Só tem 33, somou 10 dos 30 pontos contra o atual G6. E quando você olha a campanha contra os outros que não estavam no G6, por exemplo, o Novo Horizontino também não tem um bom confronto direto, não. Mas o desempenho do Novo Horizontino é melhor contra as outras equipes, sabe? O Ceará, se não me engano, tem 56, talvez agora aumentou mais, né? Com a vitória sobre o Paysandu. E a equipe do Novo Horizontino tem mais de 66%, assim, 2/3 dos pontos que eles disputaram
eles conseguiram somar pontos, assim. Muito bem. Vamos para o campinho? Simbora. Vamos analisar aí individualmente os jogadores do Vozão. Vamos começar com um jogador que foi... Ele e os 40 mil torcedores estavam basicamente no mesmo patamar. O Bruno Ferreira, que não teve que trabalhar muito hoje, Thiago Minhoca. Hoje ele, nos últimos jogos, ele passou uma certa segurança. O jogo passado do Santos, por exemplo, foi muito inseguro. Mas hoje foi um jogo mais ok dele. Não dá para também falar nada de muito bom, assim, até porque ele pouco trabalhou, né? Foram poucas ações, assim, para defender e tal. O Paysandu não... A jogada do gol, por exemplo, não teve culpa nenhuma, né? Foi uma bola desviada pelo próprio companheiro. Então, eu vou pensar no razoável mesmo aí pro jogo do Bruno. Hoje ele não estava inseguro dentro do gol. Tá? Pelo menos. É porque às vezes tem uma jogada que sobra ali para ele. Pronto, teve uma jogada que eu senti um medo ali com o Bruno. Foi uma bola que veio e aí eu acho que poderia até ele nem ter saído do gol. Só que ele saiu, aí deu um chute ali meio maluco ali. Mas no geral, vou colocar como razoável. Muito bem, Bruno Ferreira ficou com um razoável. Vamos para a dupla de zaga aí dos jovens, né? João Pedro e David Ricardo. O David Ricardo, como eu estava dizendo, eu não gostei. Ele teve dificuldades assim contra o jogador do Paysandu lá, o Juan Ramalho, agora esqueci o nome do rapaz. Enfim, ele no segundo tempo ele levou um giro ali em cima dele que ele ficou comendo poeira. Eu não gostei, a jogada do gol também vai pesar contra, eu vou colocar um jogo mal para o David Ricardo. Não acho que foi muito mal, eu acho que em outras jogadas ele foi bem, mas eu senti ele perdido, ele teve muita dificuldade de pegar o time do ataque ali do Paysandu em certos momentos. Eu achei eu acho que ele jogou mal, assim. Eu não gostei muito do David Ricardo hoje, não. Já o João Pedro, eu vou colocar como bem. Novamente, ele fez uma boa partida. No jogo contra o Santos, ele teve muita dificuldade na saída de bola, mas hoje, para mim, ele fez um jogo bem mais seguro. Evitou algumas jogadas perigosas também, foi muito seguro. Aliás, é um jogador bem interessante. Ainda é muito jovem, né? Comete alguns erros, mas assim, quando você olha na média, até mesmo no jogo lá do Ituano, que ele cometeu uma falha, ele conseguiu manter uma regularidade muito boa. Parece ser um zagueiro bem promissor. E o Corinthians tem um jogador realmente para os próximos anos. E o Corinthians também pode fazer uma venda, né? Até porque a ideia hoje do Corinthians é mais vender do que propriamente talvez ter esse jogador no elenco. Vai depender do contexto do Corinthians para 2025. Mas eu gostei do jogo do João Pedro. Bom, Rafael, laterais aí. Vamos lá. Rafael dá para dizer que ele deu 2 assistências, né? Para mim o Rafael vai como bem. Claro, o gol foi uma infelicidade. O gol foi uma infelicidade, ele tentou cortar, mas eu gostei muito, cada vez mais eu tenho gostado dos jogos do Rafael Ramos. Houve um momento ali no começo do segundo turno que ele estava mal pra caramba. Todo jogador que ia para cima dele, ele tinha dificuldades enormes para conseguir se manter estável, assim, a marcação dele não estava boa, mas hoje, cada vez mais, o apoio do Rafael é muito bom, assim, muito bom. Ele tem dado muita qualidade e tem se mostrado um jogador até de um espírito que o Ceará está necessitando nesse momento, que o jogador tá lutando, que está recuperando bola, vai até o final, assim, sabe? Cada vez mais eu tenho gostado do Rafael Ramos, assim, tem sido um dos principais jogadores do Ceará nessa reta final, na minha avaliação. Deixa eu só pontuar rapidinho, que eu sempre fui um pouco mais crítico aqui, né, Minhoca, nos telecasts que a gente participava. Eu sempre fui mais crítico ao Rafael Ramos. E hoje ele consegue ser, de fato, esse jogador equilibrado que por muito tempo se falou, né, se imaginou. Ali a gente teve um início de campeonato com o Raí titular e depois o Rafael, juntamente ali, mais ou menos com a chegada do Condé, passa a ser titular, mas justamente com esse ponto de ser mais equilibrado, de ter uma força defensiva menor e com todos esses argumentos, em boa parte do campeonato a gente não conseguia ver isso, né? Lógico, talvez melhor do que o Raí Ramos, sim, porque o Raí Ramos tem quase nenhuma característica nos fundamentos defensivos, digamos assim. E aí, naturalmente,
estaria um pouco à frente, mas não o suficiente. E agora, nessa sequência final, digamos assim, e na partida de hoje, a gente consegue ver um Rafael muito mais equilibrado, né, sem sofrer, digamos assim, e sendo importante também no terço ofensivo do campo, né? Hoje com assistência, com boas participações, e aí do outro lado acho que você vai já trazer também, completando com Bahia, que eu já adianto, né, que, e aí esse já é mais natural, porque eu gosto bem mais das características do atleta, e acho que assim como o Rafael pela direita, a Bahia fez uma partida também bem interessante pelo lado esquerdo. Eu gostei mais do primeiro tempo do Bahia, né? Como eu estava dizendo lá, o começo do primeiro tempo, apesar de não ter o Mugni, porque quando o Mugni joga, né, o Mugni cai mais pela esquerda, e quando ele se junta aí a Bahia e Pulga, são muitas jogadas que acontecem ali entre os três. E aí ficou Pulga e Bahia sempre criando possibilidades, assim, no começo do jogo. O começo do Bahia eu gostei muito. Ao longo do segundo tempo, eu senti ele segurando mais, mas eu acho que até defensivamente ele conseguiu fazer um bom jogo, então eu vou colocar um bem também para ele. Eu gostei do jogo do Matheus Bahia, foi um jogo melhor, apesar também, porque o Bahia, vez ou outra, ele dá uns vacilozinhos ali defensivos, sempre gera um perigo, é uma dificuldade que ele tem, aí é mais da característica do atleta, né? E lembrando, ele está suspenso, né? Não vai enfrentar o Avaí no próximo domingo, e aí possivelmente vai ser Eric Melo, que é meio desesperador imaginar aí, até porque o jogador não foi tão bem, né, quando foi acionado. Enfim, sem um Bahia vai ser complicado esse jogo aí. Bom, defesa avaliada aí. O único que teve avaliação negativa foi o David Ricardo, com o jogou mal. Bruno Ferreira razoável. E os demais aí, Rafael Ramos, João Pedro e Matheus Bahia com avaliação do jogou bem. Agora a gente vai para o meio de campo aí, começando com a dupla Lourenço e Richardson, Thiago Minhoca. Cara, o Lourenço, eu acho que ele... Por exemplo, o jogo passado eu gostei mais do Lourenço, né? O Lourenço, com a bola rolando, jogou muito bem. Só que hoje ele não foi tão bom assim. Não foi tão bom assim. O que é que o Lourenço melhorou? A bola parada dele foi bem melhor do que a contrapartida do Santos, né? Que ele errou muito ali nos escanteios. Mas eu vou colocar um razoável para ele, assim. Eu acho que ele fez uma partida em certos momentos boas, no final ele já estava mais cansado. Ele teve ali alguns momentos ali de algumas jogadas mais perigosas, que ele acabou cometendo algumas falhas, erros assim que acabou gerando alguns contra-ataques, mas no geral não vou fazer nem ponderações tão positivas e nem negativas, que eu acho que meio que se equilibra, e vou ficar nesse razoável aí pro Lourenço. E o Richardson hoje ganhando a posição de titular. Richardson, para mim, vai como muito bem. Pode colocar o verde mais forte. Primeiro, e aí por características que o Ceará necessitava muito nos últimos jogos e que não estava acontecendo. O Ceará se defendeu melhor por conta do Richardson. O Ceará foi para o ataque com mais qualidade também por causa do Richardson. Claro que não só ele, mas o time funcionou melhor por conta do Richardson dentro de campo. É, sem sombra de dúvidas, um jogador que não pode perder essa titularidade, claro, a não ser por suspensão. E ele até melhorou até nos cartões, assim, ele parou de ser um jogador recorrente com cartões, claro. Ele ainda é um jogador que chega muito firme nas jogadas, mas ele, para mim, foi um dos pontos de principal equilíbrio do time, assim, sabe? O Ceará pouco sofreu em alguns momentos. Claro, houve momentos que ele também acabou, mas aí também não dá, porque o Richardson também não pode estar em todos os cantos do campo possível, né? Então, é uma grande reviravolta, aliás, nessa temporada, né? Lá no começo da temporada, Ceará tentando buscar um clube para o Richardson e não tinha ninguém para pagar o Richardson, porque o salário dele era muito alto. E hoje, imaginar que o Richardson está sendo essa peça tão importante e agora assumindo essa titularidade, para mim, é bem representativo e é um dos jogadores mais identificáveis, né? Assim, na história recente do Ceará, dos jogadores mais importantes que o Ceará já teve. Então, o Richardson vai como muito bem. Bom, fechando o meio de campo, o Recalde aí que teve a sua chance como titular na vaga do Lucas Mugni, mas não suficiente para no próximo jogo ser titular, né? Na minha avaliação, não. Que aí eu acho que tem muito a ver, é o perfil mesmo, sabe? O Recalde, e aí eu lembro muito quando eu faço análise aqui do Pikachu do Fortaleza, que o Pikachu às vezes é um jogador que a gente tem que falar bem do Pikachu quando o Pikachu faz gol ou assistência. Quando ele não faz isso, geralmente ele é analisado de maneira mais negativa. O primeiro tempo do Recalde
foi um primeiro tempo muito ruim, assim, sabe? Ele não conseguia, em poucas jogadas e tal, que ele recebia a bola, aí conseguia trabalhar bem, fazendo um passe mais, né, adiantado e tal. Mas o primeiro tempo dele foi ruim, assim, sabe? Ele foi um jogador a menos, assim, em termos de colaboração. Ele não era um jogador de dinâmica. E como o Ceará estava jogando em casa, né, assim, na hora de uma dinâmica maior, uma pressão maior, o Recalde não tem essa característica. O Recalde é um jogador que, quando entra na área, se a bola passar ali por onde ele está, ele tem um grande poder de finalização. Isso aí, e ele tem muita qualidade técnica, né? E aí, por isso que assim, o primeiro tempo dele foi ruim, mas no segundo tempo, o começo do segundo tempo dele, o tempo que ele ficou em campo, ele foi muito bem, por exemplo. A jogada que ele quase faz o golaço, né? Que ele dá uma matada no peito e quase faz o gol de bicicleta, o passe que ele dá para o Rafael Ramos ali, o passe perfeito só para o Rafael Ramos fazer o cruzamento rasteiro, aí é a qualidade que a gente sabe que o Recalde tem. Então, nessa soma do um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom, como ele estava apresentando, eu vou ficar no razoável, porque realmente eu já o teria sacado na volta do intervalo. Mas o começo do segundo tempo ele foi uma peça bem importante, né? Depois do empate, ele foi uma das peças que mais construiu jogadas ofensivas ali que o Ceará participou no início do segundo tempo, né? Após tomar o gol de empate. Bom, vamos partir agora para o trio de ataque, Saulo Mineiro, Pulga e Ailon, começando aí pelo Saulo Mineiro, criticado, mas eficiente, né? É o jogador... Vou ver se ele é o Pulga, mas até outro dia ele era o jogador com mais participações em gols aí do Ceará na Série B. Se não for não sei se o Pulga, deve ser... É porque o Pulga tem mais gols, né? Mas o Saulo deve ter mais participações aí. Cara, o Saulo, para mim, jogou bem hoje o jogo, certo? Eu acho que deu para ver. Por um momento, eu achei que era um risco muito grande ele no primeiro tempo, e foi logo no começo do primeiro tempo, né? Ele tomou um amarelo por reclamação, e eu achei até meio inútil a reclamação do Saulo, porque claramente a bola tinha pegado nele e saiu para escanteio, ou saiu pela linha de fundo, era tiro de meta, e ele ali, de maneira. Tudo bem, se irritou na hora, o árbitro chamou a atenção e ele podia só ter saído, sabe? Continuou reclamando. E às vezes fazer, assim, é uma coisa que eu não entendo, e aí não é só o Saulo, né? Qualquer jogador de futebol é não ter a cabeça no lugar para entender que, pô, o juiz marcou, pô. E ele tá alertando, ó, não reclame não. Aí o cara vai lá e reclama, sabe? Assim, pô, aí tomou um amarelo de graça, já tá pendurado de novo, né? O Saulo dificilmente consegue sair de campo sem tomar um cartão ultimamente. Mas eu gostei da partida do Saulo. Eu acho que ele se entregou demais. Hoje ele fez melhor a reposição, sabe? Então, eu entendo perfeitamente o torcedor que não gosta do Saulo, que está sempre criticando o Saulo, que muitas vezes o Saulo realmente não ajuda na reposição, que perde jogadas no ataque. Eu entendo perfeitamente tudo isso. Mas o Saulo ainda é a melhor peça para jogar por ali. Às vezes não vai estar bem, beleza. Aí assume o Lucas Ian, que aí é uma questão mais do Condé, de entender quando o Saulo não estiver bem, como foi no jogo do Ituano, ele não estava bem e tal. Mas o Saulo eu vou colocar como jogou bem. Eu gostei do jogo dele hoje. Bateu o pênalti, mais uma vez bateu o pênalti muito bem. Teria feito um golaço, né, ali na jogada, mas acabou levando com o braço. Mas criou outras jogadas interessantes. Fez boas ofensivas ali no ataque. Gostei do Saulo hoje. Só para trazer o dado correto, o jogador com mais participações é o Pulga, tá com 13. Uhum. O segundo, na verdade, é o Ailon, tá? Com 12, e aí depois o Saulo Mineiro com 11. Perfeito. Contando apenas a Série B. E aí, falando de Pulga, como você trouxe, o Pulga também vai como muito bem na partida hoje. Gostei da movimentação. Às vezes o Pulga prende demais a bola, chegou a perder algumas jogadas de 1 contra 1 por excesso de querer sempre fazer a jogada individual, e acho que muitas vezes tem que fazer mesmo, é isso. E também errar faz parte também, se ele passasse todas, aí também seria demais, né? Seria Neymar, seria Vinícius Júnior. Mas mostrou muita personalidade em muitos momentos. A jogada lá que, antes dele fazer o gol, é uma jogada que ele sai costurando e o goleiro faz uma grande defesa. A finalização dele hoje, tirando a jogada do gol, né, não foi tão precisa assim, mas ele se movimentou muito bem. O começo do primeiro tempo, para mim, ele já era o melhor jogador em campo disparadamente, e ao longo do jogo ele não parou de criar outras jogadas, né? Como eu falei, no começo do segundo tempo ele fez essa jogada para a defesa do goleiro e acabou fazendo o gol. Pulga fez de novo uma atuação dos principais jogadores dessa Série B, né? Ao lado do Guilherme, do Santos, do Lucas Lima, do Sport.
realmente, hoje ele fez uma partida realmente como um principal destaque do time. O Ailon, cara, o Ailon teve... eu gostei muito do começo do jogo do Ailon. O Ailon estava muito entregue no começo, não à toa, estava saindo da área, estava construindo jogada, estava trabalhando, estava chutando de fora da área. Então, o começo do Ailon, para mim, foi muito bom, muito bem, muito bem, muito bem. Ao longo do segundo tempo, principalmente, eu senti ele um pouco mais cansado. Ele ainda estava acertando jogadas, mas eu vou ficar com bem para ele. Eu pensei em colocar muito bem para ele, porque para mim o começo do jogo dele é muito bom, porque ele estava se movimentando muito bem, e aí o Recalde não estava na mesma dinâmica dele, e quem estava sendo esse motorzinho muitas vezes era o Ailon, sabe? E eu acho um jogador valiosíssimo para o Ceará para a próxima temporada, seja ficando na B ou seja subindo para A. Para mim o Ailon é um nome que, se o Ceará puder ficar, tem que ficar. Para mim é uma das melhores contratações que o Ceará fez nessa temporada. Então vai como jogou bem aí para o Ailon. Bem, então vamos para os jogadores do banco. O Mugni entrou ali aos 29. O restante entrou na parte final. Dá para avaliar? O Mugni dá, né? Mas o restante o Mugni eu vou colocar como... Caramba, cara, porque... Vou colocar como bem, vai. Bem, o Mugni. É porque eu tava pensando muito bem, porque eu acho que ele entrou muito bem. Eu acho que ele jogou bem pelo espaço mais curto ali. Tá bem colocado. É porque eu tenho dúvida aí, porque já tem na cara aí, né? Ouro e prata, né? Já tá muito na cara aí. Mas é porque o Mugni e o Ailon vão disputar esse bronze aí para mim, sabe? Já dá um pouquinho do spoiler aí. Foram dois jogadores que eu gostei muito. Gostei do João Pedro, gostei do Rafael também, do Bahia e do Saulo, mas para mim, Ailon e Mugni brigam mais por essa medalha de bronze aí. Os demais entraram já na reta final, né? O Barcelô, De Luca, Raí e Lucas Rian. Eu acho que todo mundo é branco aí, cara. Não dá para analisar muito. De Luca fica aquele puxão de orelha, né? Pela jogada que ele não ganhou, mas cai mais na continha do Condé aí. Então vamos para sem nota, né? Todo mundo ali que... Sem nota. Foi por tempo, né? O Condé segurou muito. Essas trocas, duas delas já eram aos 47 do segundo tempo ali, já. Mais ou menos. Mas ficou habitual, né? O Condé já segura muito normalmente, mas hoje ele... mas hoje eu achei que foi além da conta. Às vezes com perigo, né? É porque o Paysandu realmente não estava conseguindo, né? E o Richardson estava muito bem no jogo, então... Enfim. Vamos lá, Léo Condé. Léo Condé, para mim, vai como bem. Eu não vou colocar o muito bem, não, sabe? Eu acho que ele demorou nas trocas. Houve um momento ali que dava para ter feito, principalmente essa escolha do De Luca, eu não achei nada acertada. O do Raí, eu confesso que eu não vi a coletiva dele, não sei se ele justificou qual foi o motivo ali de fazer a troca pelo Rafael. Eu não teria tirado o Rafael do jogo, mas talvez tenha sentido alguma coisa, então por isso que eu não vou ser injusto aqui. Mas o Condé, para mim, vai como bem. Eu acho que ele montou a equipe mais próximo do que eu considero ideal. Volto a falar, ainda prefiro o Mugni como titular. E lembrando que no próximo jogo ele vai ter ali... Poderia ter uma outra possibilidade, né? Se colocar mais um zagueiro, mas aí, se colocar mais um zagueiro, esse zagueiro seria o Matheus Felipe, para colocar o David Ricardo de lateral esquerdo. Então talvez tenha que ser Eric Melo, a não ser que o Ramon consiga se recuperar para jogar mesmo, e aí poderia ser o Ramon aí jogando de zagueiro com o David Ricardo pelo lado esquerdo, né? Porque ele sabe fazer também essa função de lateral. Enfim, em todo caso, fica com esse bom aí do Léo Condé. Muito bem, então todo mundo avaliado. Vamos para as medalhinhas, para o pódio, né? Ouro e prata certamente ficará entre Eric Pulga e Richardson. E aí, Thiago Melca, quem fica com o ouro? Cara, para mim, Pulga vai ficar com ouro ainda. O Richardson jogou muito bem, assim, foi muito bem durante boa parte do jogo. Mas o Pulga fez uma partida de Pulga mesmo, assim, sabe? Jogador protagonista, pegou bola, foi para cima, criou jogada perigosa, finalizou, fez o gol, né, que deu a vitória ao Ceará. Para mim, ele vai como o grande nome do jogo. Richardson, muito próximo do Pulga, mas vai ficar com essa prata. E nesse desempate que eu já estava imaginando aí entre Ailon e Mugni, eu vou acabar ficando com Ailon. O Mugni entrou muito bem, eu gostei da entrada do Mugni. Tem o pessoal que tá até discordando aqui, né, que preferem do Mugni vindo do banco, mas eu ainda
Eu ainda prefiro o Mugni como titular. Principalmente, o próximo jogo, aliás, que não vai ter o Matheus Bahia, vai ser o Eric Melo, que é um lateral que apoia pior. Aí é que eu acho mesmo que o Mugni vai ser mais importante. Porque o Mugni ele cria possibilidades de ataque, principalmente para o Puga avançar. Com o Eric Melo eu tenho muitas dúvidas. E aí, Eric Melo com um recalde, putz, aí eu já começo a achar que o time, em termos de intensidade, pode ficar mais prejudicado, né? E é um Avaí cheio de ex-jogador do Ceará, Igor Kleber, Thiago Pagnussá, Anderson Moreira, né, o treinador. Enfim, situações aí que tem que ficar de olho. Sobre o Mugni, eu acho que a galera... O Mugni é um jogador que a bateria dele não dura muito tempo, né? Então, ele pegando um adversário cansado, né? Talvez ele realmente consiga agregar mais. Mas eu acho que realmente é... Apesar disso, eu acho que o Recalde não é... Apesar de o Recalde vem sendo mais decisivo, né? Assim, do que o Mugni, né? Em termos de participação em gol direta, né? É um jogador que chega mais perto da área, né? Com mais frequência. Eu gosto muito, assim, eu entendo que gol é a cor mais importante, né? Não vou dar uma de Parreira aqui, que gol é um detalhe. Parreira falou essa frase homérica aí. Mas eu gosto muito de jogador que produz oportunidades. Cara, se perdeu chances, aí você começa a dizer porque que o cara... É o caso do Saulo, né? O Saulo é um dos caras que mais cria chances nessa Série B. Mas é um dos que mais desperdiça também. O Thaleson não consegue fazer o que o Saulo Mineiro faz. O Lucas Ian consegue aqui e ali, entendeu? Então, assim, eu prefiro ver jogador que produz oportunidades. O Recalde, para mim, ele não produz tanto, não. É um jogador, às vezes, que vive ali do pontual. Enfim, eu ainda tenho preferência pelo Mugni. O Recalde é um bom jogador, mas eu ainda tenho preferência pelo Mugni. Muito bem. JP Pereira, você quer arrematar aí sobre esse Ceará? Tem o jogo contra o Avaí, em casa, né? Avaí de férias, né? O Avaí chegou a 46 pontos, não vai subir, mas não vai cair mais. Mas atrapalhar o Ceará também... Certamente tem aquelas mala branca rolando, né? Assim, eu acho que eu tô com minhoca sobre esse tópico específico do Mugni. Eu acho que o Mugni é um ponto de equilíbrio do time, já falei isso aqui. E acho que por isso, pelo fator de ter uma reta final de campeonato tão acirrada, onde o Ceará é o perseguidor, não o defensor da vaga, o Ceará também não pode se colocar em cenários de exposição, ou não deve, né? Colocar em cenário de exposição, de correr um risco de iniciar um jogo ali sem aquela pegada, sem aquele preenchimento ali no meio campo e sair atrás, ter que correr atrás de um placar. Enfim, isso torna toda a missão muito mais difícil, por naturalmente, né, ter que correr, pelo fator emocional, pelo fator psicológico ali. Nesse momento, acho que esse desgaste é ainda maior. E aí, por isso, eu sempre vou prezar por uma equipe mais equilibrada, né, no momento de se defender, no momento sem bola. E a partir desse time equilibrado, e aí Minhoca trouxe muito bem, Mugni é um cara que produz muito mais. Mugni é um cara que vai ter ali o fator bola parada. Mugni é um cara que consegue cair por esse lado esquerdo, que naturalmente é o lado mais... que o Ceará leva muito mais perigo aos adversários, com o Mugni, com o Bahia, que não vai estar nesse jogo. E aí acho que justamente é uma oportunidade boa para o Mugni estar retornando, para estar sendo essa questão de equilíbrio, para estar sendo essa peça ali de trazer uma cobertura, de estar ali esse meio campo. Tem um meio campo mais físico, o Richardson oferece isso, o Lourenço oferece isso, o Recalde já não oferece tanto, e aí o Mugni, né, consegue oferecer isso juntamente com o Richardson e o Lourenço. Acho que por todos esses fatores, na minha visão, o Mugni é essa peça. E é justamente por esse jogo tão importante, né? Cada jogo agora é uma final, cada ponto talvez deixado pelo caminho talvez seja um ponto de, não, agora talvez não dê mais, talvez aqui os 4 ali do G4 vão disparar mesmo, e aí o Ceará não pode se dar esse luxo nesse momento do campeonato. Veio até aqui, tem toda a condição de seguir brigando, de seguir jogando, né, de conquistar a vaga, mas para isso não pode vacilar, como até aqui tem acontecido. Né? Mas o Ceará é um time que tem essa capacidade de fazer essa ajuste para esse tiro final.
Ô, Fábio, e só para trazer um detalhe a mais, né? Meses atrás, quando teve a confirmação, né, do show entre Caetano Veloso e Maria Bethânia, né, que vai ser no dia 16 de novembro, percebeu-se que no dia 13 de novembro a gente ia ter um Fortaleza e Vasco. E aí gerou uma certa dúvida se teria como fazer esse jogo do Fortaleza na Arena Castelão, né, já que o show era muito perto. E aí, como o Vasco não chegou na final da Copa do Brasil, né, os jogos que aconteceriam no dia 13, que é até uma data FIFA, passaram para o final de semana. Então vai ser no dia 9. Vai ter jogos dia 8, que é uma sexta-feira, e dia 9 ali, um dia antes da final da Copa do Brasil, né, que vai ser o jogo lá, Atlético Mineiro e Flamengo. Só que uma das coisas que acarretou também é que a Série B, que terminaria ali dia 26, dia 27, como não tem representantes na Copa do Brasil, foi antecipada. Ou seja, vai terminar no dia 24 de novembro, que é um domingo, né? E aí, o jogo que seria Ceará e América Mineiro no dia 24, por exemplo, ou no dia 23, dia 22 ali, acabou sendo puxado para o dia 17. A CBF divulgou na sexta-feira, ou seja, um dia após o show. E menos de 24 horas. Lembrando, não é que o show vai ser no estacionamento da Arena Castelão, vai ser no gramado da Arena Castelão. E já está tudo vendido, entendeu? Então há uma situação a ser resolvida aí nos próximos dias, né? Obviamente envolvendo o governo do estado, Secretaria de Esporte e, obviamente, o Ceará. Mas eu acho muito difícil que esse jogo não aconteça na Arena Castelão. O que é que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer o show na Arena Castelão e vai acontecer o jogo do Ceará também na Arena Castelão. Mas eu acho que vão tirar o jogo do domingo, ou deve ir para segunda, ou deve ir para terça e tudo mais. Mas acredito que essa lógica aí de tirar o jogo da Arena Castelão, não dá para colocar esse jogo no PV, principalmente se o Ceará, né, obviamente, conseguir. Claro, se o Ceará tropeçar contra o Avaí e tropeçar contra o Botafogo e Ribeirão Preto, aí beleza, pode levar o jogo para o PV, porque aí praticamente está saindo da disputa. Mas nessa matemática aí, vai ter que fazer as duas coisas. Vai ter que fazer o show, vai ter que fazer o jogo. Até em termos de renda, né? Jogar no Castelão é mais proveitoso, né? Sim, sem dúvida.